Bom dia, me ouvem? Bom dia, crianças. Estão me ouvindo, bebês? Bom dia, Thay, Raíssa, Luiz. Bom dia. Bom dia, Edson. Parabéns! 17 anos? Bom dia, Debbie, Cariston. Ai, que delícia, meus 17, que saudade. Queria ter 17, mas queria ter a experiência de vida que eu tenho hoje. Aí sim. Mas voltar a ter 17 e ter que começar tudo de novo, acho que daí eu não queria. Mas é uma delícia. Cada fase da vida da gente é uma delícia. A gente tem que curtir cada fase, né? E aí, tudo bem com vocês, bebês da Prof? Ai, só em pensar que eu não vou ver muito vocês me dá desespero. Bom dia, Gui, Cris. Também, estamos indo aí. Barbie. Tava pensando agora ali, antes de vir sentar aqui na frente, eu tava, sabe, né, que dona de casa é assim. Se não estiver trabalhando aqui, tô trabalhando em outro lugar. E eu tava ali dobrando umas roupas, né? E eu pensando assim, que ontem uma das menininhas do sexto ano, eu dei aula sobre o Japão, e aí eu falei assim, faz um anime, né? Um anime, será como é que fala? Anime, da professora. Né? E ela fez o desenho, assim, né? E disse que adorou fazer o desenho da professora, né? Em forma de anime. Daí eu pensando assim, né, que com criança são essas coisas que marcam, né? Quem de vocês era meu aluno e participou, não lembra do Tinta da Cara, né? Que a gente fez o Tinta na Cara, que saiu lá no pátio para fazer a competição de balões na bexiga, que tinha as perguntas dentro da bexiga e que a gente tinha que responder as perguntas. Então, são coisas que marcam as crianças bem, né? E nesse momento, então, nem se fala. Parece aí, existem algumas situações de que pelo menos o último bimestre ele seja semipresencial, mas ainda está em discussão, né? Vamos ver. O governador, na verdade, o secretário de Educação falou que setembro realmente não volta, né? Porque ainda o protocolo, mesmo com o protocolo, a saúde não libera, mas que para frente ainda existe uma possibilidade de pelo menos, nem que seja para a gente dar tchau esse ano, a gente pode se encontrar novamente. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Tenho visto umas fotos bonitas pelo Facebook afora aí, né, gente? Muito bem. Enquanto estudamos, vemos fotos, não é verdade? Vamos começar então? Hoje é a última aula sobre o que vai cair no simulado, certo? Então, o simulado, ele vem toda a apostila da 32, da América Latina ali, contextualizando a América Latina, a dependência da América Latina dos países ditos, né, desenvolvidos, da dependência da América Latina no período de Guerra Fria e até esse momento ali de populismo na América Latina e a aula de hoje que é Cuba, né? Então, esse é o conteúdo que cai no simulado do dia 9. Por que professor, mas ainda tem mais de uma semana antes, né, do simulado, uma semana e pouquinho. Mas é que se a gente olhar que a gente se encontra nas quintas-feiras, a gente tem uma quinta-feira, que é a semana que vem. E daí o simulado já é na quarta-feira, ou acho que na quarta-feira, se eu não me engano. 7, 8, 9. Isso, na quarta-feira da semana seguinte. Então, na semana que vem, a gente faz uma aula de revisão, igual a gente fez no primeiro simulado. Trago questões, a gente vai discutindo, vai conversando sobre as questões, sobre o conteúdo que cai no simulado, como uma forma de revisão, certo? Daí, dali para frente, né, que vai ter mais umas 2 semanas só também, é o conteúdo que cai
em prova. Tanto que para a prova eu estava olhando assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer aula de revisão para dar conta do conteúdo. Mas de qualquer forma, se eu conseguir ver que eu faço aula de revisão, a gente faz a aula de revisão, beleza? Todo mundo entendeu aí então? Tá? Para a gente poder, dessa apostila então, até que Cuba, certo? Que vai cair no simulado. Ok. Vou puxar meu slide para cá, para eu poder enxergar, porque senão eu não enxergo ele. Ele fica ali. Todo mundo gosta, né? Tipo assim, fica falando, ai, Cuba é legal da gente estudar. Eu gosto também um pouquinho de Cuba, sabe? Então vamos pensar um pouquinho antes de Cuba, né? Cuba era uma das colônias espanholas mais ricas que tinha no continente americano, e ela era independente economicamente, mesmo sendo uma colônia, né? Então, assim, ela estava muito próxima dos Estados Unidos, ela tinha um movimento econômico próximo dos Estados Unidos, ela era produtora, inclusive, de cana-de-açúcar, e aí, apesar de ser colônia, ela não tinha características de colônia. Por isso que ela foi uma das últimas a lutar pela sua independência da coroa espanhola. Bom, então, o que acontece nesse momento? A Cuba ela vai né, lutar pela guerra, vai ter uma guerra da independência e tudo mais, e os Estados Unidos vão, a partir de então, interferir nessa independência. E aí a justificativa que eles têm né, dessa intervenção na independência de Cuba era de que a América era para os americanos, a doutrina Monroe, né? E aí vai acontecer isso porque supostamente né, a Espanha ataca um navio norte-americano e aí nas águas próximas de Cuba e tudo mais, e aí os Estados Unidos entram na guerra de independência de Cuba e vai ajudar, então, Cuba a se tornar independente, né? E aí, além da doutrina Monroe, o Roosevelt ele vai ter aquela doutrina, né, de intervenção pelo Big Stick Policy, que é o grande porrete. Se você olhar na tua apostila, porque eu pedi na trilha para vocês lerem, tem na página 14 uma charge, né, em que mostra ali os Estados Unidos, então, né, com o porrete na mão, para lutar pelos americanos, né? Então, essa era a justificativa deles para que Cuba interferir, então, na independência de Cuba. Aí Cuba se torna independente. Bom, mas ela teve a ajuda dos Estados Unidos, mas não foi só isso. O que acontece também? Além da ajuda dos Estados Unidos no período de independência, ela era subordinada economicamente. Desculpa, a alergia tá feia hoje, tô com os olhos assim que é uma beleza, mas tudo bem. E aí lá. Então, além dessa dependência, por causa dessa ajuda na independência, eles tinham uma dependência econômica. A Cuba, então, vendia todo o seu açúcar para né, os Estados Unidos, tanto que, gente, tem a bebida que é usada, né, Cuba Libre, né, que é usada nas festinhas e tudo mais, ela é uma bebida que ela é em homenagem à independência dos Estados, à independência de Cuba, né? Então, a bebida Cuba é feita do quê? De aguardente, né? A de vodka ela é adaptada, então é de aguardente com Coca-Cola. A aguardente vem da onde? Da cana de açúcar. Cuba era a maior produtora de cana de açúcar. E a Coca-Cola, símbolo norte-americano. Então, uniu-se os dois em uma bebida para homenagear, então, a independência de Cuba. Tá? Então, quando você toma, você não, vocês ainda são adolescentes, mas quando vocês veem as pessoas tomando Cuba Libre, aí agora você já sabe que é uma homenagem, ou que é uma homenagem à independência de Cuba. Só uma cultura inútil para a gente lembrar bem do que Cuba produzia e enfim, né? Então é só mesmo uma cultura inútil. Vamos continuar lá. Aí Cuba vai se tornar independente, mas subordinado aos Estados Unidos, e aí ela aceita que na sua Constituição seja feita uma emenda
chamada Emenda Platt. O que era essa Emenda Platt? A Emenda Platt era nada mais nada menos do que os Estados Unidos podem interferir em território cubano sempre que houver necessidade ou interesse de ambas as partes, né? E aí, tanto que eles vão instalar lá em um determinado local de Cuba a base de Guantánamo, né? Que é uma base naval e militar norte-americana dentro do território de Cuba, com a intenção de proteger, né? Esse que é o mais legal. A intenção é proteção de Cuba e da América, visto que a América é para os americanos. Bom, aí eles vão continuar nesse tratado, eles são amiguinhos, né? Cuba e Estados Unidos são hiper amiguinhos, assim, são ó, ali. Ó. E aí, em 1902, eles assinam esse tratado de reciprocidade, onde os produtos americanos em Cuba teriam, assim, uma condição bem favorável, poucos impostos e tudo mais, e aí é uma enxurrada de produtos norte-americanos dentro de Cuba. Em contrapartida, tanto o açúcar quanto o tabaco cubano seriam prioridade para que os Estados Unidos comprassem, né? Então, havia essa reciprocidade. Obviamente, você já percebeu que para os Estados Unidos esse tratado ele era muito mais favorável, porque não se limitava a produtos, era todos os produtos norte-americanos tinham condições favoráveis, enquanto Cuba só era o açúcar e o tabaco. Lembrando, gente, que independente de tudo isso, Cuba estava naquele caixa de banana lá, em que dizia, né, da República das Bananas, em que Cuba também era só exportador de matéria-prima, né? Então, por isso que acaba sendo só o açúcar e o tabaco. 1915 ainda não tinha uma moeda cubana, né? E aí eles usavam o dólar estadunidense, para as transações comerciais dentro do território cubano. Porque até então Cuba era uma colônia da Espanha. Então ela usava, né, as medidas monetárias da Espanha. Quando se tornou independente, ela não criou uma moeda. Por quê? Porque ela tinha essas relações econômicas e essa dependência econômica com os Estados Unidos. E aí não tinha ainda uma moeda cubana. Bom, dentro da política, né, os Estados Unidos vivia se valendo da emenda Platt, então, para interferir na questão, em todas as questões cubanas, e inclusive nessa questão de quem estava no poder, né, de quem que os Estados Unidos apoiavam para estar no poder. A partir de 1930, assim como o mundo inteiro, né, depois da quebra da Bolsa de Nova York, Cuba também sofreu com isso, visto que ela era agroexportadora para os Estados Unidos, né, e também vai ter, então, a sua economia com dificuldades. E, quando se tem economia com dificuldade, o que, que acontece? Vozes aparecem reclamando do governo que está no poder, né? Então, aí vem um golpe, né? O Fulgêncio Batista, que ele era um agricultor, um agroexportador, e ele vai então estar no poder, né? E ele, minto, não vai estar no poder, ele vai assumir o poder nesse momento, através de um golpe, e como eu escrevi ali, essa ditadura era favorável aos Estados Unidos por ser conservador. Volto a dizer, o Fulgêncio Batista ele é agroexportador, portanto ele tinha essa dependência com os Estados Unidos, mesmo ele assumindo o poder nessa crise que estava acontecendo em Cuba, ele não romperia as relações com os Estados Unidos. Aquelas vozes descontentes que eu falei continuam então a se manter, né? Então, ativa. E aí, em 55, vai ter os irmãos Castro, né? Que eu esqueci de um Tzinho ali, mas os irmãos Castro, tanto Fidel quanto Raul Castro, são opositores do governo e eles começam, então, a trazer para o lado deles essas vozes descontentes. Bom, vocês, como leram a apostila, eu tenho certeza que vocês fizeram o que eu pedi. Vocês viram lá que os irmãos Castro, junto com essas vozes descontentes, tentaram invadir esse quartel, né? Quartel de Moncada, mas eles não conseguiram, foram reprimidos pelas tropas do Fulgêncio Batista e eles se exilaram no México. Quando eles se exilaram no México,
eles tiveram contato com forças guerrilheiras da América Latina, inclusive com o Che Guevara e o Cienfuegos. Não me lembro o nome dele, mas eu lembro do Cienfuegos. E aí eles começaram, então, a ter treinamento militar, ele já tinha alguma coisa, mas né, aumentar esse treinamento militar e tudo mais. E eles vêm agora para Cuba com essa força revolucionária, conhecida como Movimento 26 de Julho, que é uma guerrilha. Eles assumem o poder, né, a partir de então, eles assumem o poder e eles vão se alinhar à União Soviética. Por quê? Por que eles se alinham à União Soviética? Vamos pensar lá um pouquinho. Por que eles vão se aliar à União Soviética? Bom, o Fidel, junto com né, os seus guerrilheiros, eles eram contra essa dependência agroexportadora de Cuba, e eles então passam a fazer críticas aos Estados Unidos, o qual começa então a boicotar alguns produtos cubanos, começa a perseguir alguns cubanos dentro do território norte-americano, e aí com isso, né, o Fidel vai se alinhar, vai ter essas características socialistas, vai se aliar à União Soviética e Cuba vai se tornar socialista. Para Cuba, esse alinhamento foi muito bom nesse momento, porque foi patrocinado, ele recebia financiamentos para o desenvolvimento de Cuba. Então, ele não foi ruim para Cuba nesse momento, né? Então, vai ter qualidade na escola, qualidade na saúde, vai ter, assim, um salto mesmo. Cuba vai se destacar dentro da América Latina e a gente tem que pensar que dentro da América Latina, ali na década de 60, 70 e 80 do século XX, a maioria dos países da América Latina, eles são ditaduras. E acaba que não desenvolve né, muito a América Latina diferente. E essas ditaduras da América Latina, na sua grande maioria, elas eram aliadas ao capitalismo, aliado aos Estados Unidos. Isso né, aí faz com que haja comparação, porque Cuba, aliado à União Soviética, está bem desenvolvida, bem à frente disso. Quando então Cuba se torna socialista, ela vai se tornar também, né, ali um centro de formação de guerrilheiros. Muitos vão vir treinar ali em Cuba. Qual que era o objetivo desses guerrilheiros? Expandir o socialismo na América, né? Então, por isso que dentro da década de 60, 70 e 80 vai aparecer bastante grupos guerrilheiros na América Latina, que alguns até se mantêm, mas agora com outras características, né? Os guerrilheiros que existem na América Latina hoje, eles têm outros interesses, mas eles são dissidentes desses grupos que surgiram nessas décadas aí. Bom, como aí, né, há esses grupos de guerrilheiros e tudo mais, e os Estados Unidos está muito próximo de Cuba, aquela coisa toda, os Estados Unidos agora vai tentar impedir esse avanço, né, desses guerrilheiros que são favoráveis ao socialismo, invadindo Cuba. Né? Então, eles vão tentar invadir Cuba, nessa Baía dos Porcos ali que fala, né? E aí tem muita gente também descontente em Cuba. Né? Então, o Fidel Castro ele dá o golpe, ele é apoiado por alguns grupos, mas outros grupos não o apoiam. E aí são esses grupos que não o apoiam que vão dar todas as coordenadas para que os Estados Unidos tentem invadir essa Baía dos Porcos. Não vai dar certo, né? Então, Cuba vai conseguir conter essa invasão, mas a consequência disso vai ser que ela vai ser expulsa, então, da Organização dos Estados Americanos. Lembra, lá nas nossas aulas anteriores, que a Organização dos Estados Americanos é a ajuda mútua dos Estados americanos, coordenado, obviamente, pelos Estados Unidos, mas é a ajuda mútua né, de identidade, inclusive, americana, que é por isso que foi criada essa organização. Agora, Cuba é expulsa dessa organização, né? E né, quando é expulsa, realmente ela se alia mais, então, à União Soviética. E aí dizem né, que o Kennedy ele mandou alguns aviões sobrevoar a ilha de Cuba e tal,
e que nesses sobrevoos espiões, a gente está falando de Guerra Fria, então é normal isso, né, que nesses voos espiões eles vão encontrar mísseis, né, instalados, uma base de mísseis soviéticos instalado na área de Cuba, né? E aí o Kennedy então vai começar a fazer esse bloqueio que tem ali, né? Que é o bloqueio aéreo e naval na ilha de Cuba, porque eles se sentiram ameaçados, que é conhecida como crise dos mísseis, até que, né, foi feita a negociação. Então, foi feita uma negociação e a União Soviética retira esses mísseis da região ali, né? Mas o rompimento entre Cuba e Estados Unidos e o alinhamento de Cuba para a União Soviética, ela se dá por causa disso, tá? Então, a gente tem, aqui eu termino meus slides, deixa eu só puxar ele para baixo, para a gente poder daí ir conversando mais. Então, assim, resumindo para a gente. Antes da independência, Cuba aliada aos Estados Unidos. Tanto que quando, né, vai ter a independência de Cuba e tudo mais, a gente vai ter um grupo de agricultores ou de agroexportadores que querem que Cuba seja território norte-americano, né? Então, para você ter uma ideia de quanto que eles eram aliados. Lógico que daí tem o grupo que não quer isso, e aí vai ter todo um contexto que a gente já vai estar ali na apostila mostrando para vocês onde que está. Mas, enfim, Cuba era aliada, então, aos Estados Unidos por causa da sua economia agroexportadora, visto que na América Latina todos os países eram dependentes, então, né, dessa economia. E aí, com isso, a gente vai ter a questão de que quando Cuba tenta fazer sua independência contra a Espanha, os Estados Unidos vai interferir pela doutrina Monroe, pelo Big Stick, pela América para os americanos, e porque supostamente tinha sido atacado, né, pela Espanha. Quando termina a independência, Cuba conseguiu a sua independência, reconhecida a independência, os Estados Unidos sugerem a emenda Platt, que é a emenda no qual podem intervir no território cubano, tanto que vai instalar a base de Guantánamo. Bom, tá lá, vem a crise de 1929, lá, né? Década de 30, os países do mundo inteiro sofreram com a crise de 1929. Cuba não foi diferente, e aí as vozes começam a reclamar, até que o Fulgêncio Batista, que era um agroexportador, assume o poder, aliado ainda aos Estados Unidos, conservador e tudo mais, mas sofre oposição dos irmãos Castro, né? E aí o Fidel assume, aliado agora à União Soviética, e dá um salto de desenvolvimento para Cuba e se mantém no poder quase que para sempre, né? Então ele entra em 54 e aí só em 94, não, 2004 agora, eu não me lembro bem, acho que 2004 que ele adoece e ele passa então o poder de Cuba pro irmão, pro Raul Castro, né? E aí só ali é que eu não sei que ano que foi agora, já não me lembro, mas só ali que Cuba começa novamente a se relacionar com os Estados Unidos, né? Até então havia esse bloqueio naval. A crise dos mísseis é o que adoram colocar em processos seletivos, é a crise dos mísseis, gente, né? Que isso eles amam colocar. Então, veja lá a crise dos mísseis, que é quando o Kennedy, na década de 60, então, ele vai descobrir que existem mísseis soviéticos na área de Cuba, e aí vai ter o bloqueio, vai ser uma ameaça ao mundo, né? Porque aí já viu aquela situação que eu comentei com vocês do medo que existia no mundo inteiro para que esses países não entrassem num conflito direto, ok? Tá com a apostila na mão? Pega lá a tua apostila 32, por favor. Pegaram?
Sim? Não? Talvez? Pegou a apostila? Pegou a apostila? Aham. A Cris eu sabia que estava com ela na mão, conheço. Então, beleza. Página 14, gente. Eu tinha pedido para vocês lerem a página 14, 15 e 16. Isso foi o passo 1 da trilha dessa semana, né? Então, para que vocês tivessem uma noçãozinha ali, né? Ou já pelo menos tivesse, a gente só conversar e discutir um pouquinho sobre essa Revolução Cubana que transformou Cuba, então, em socialista, visto que nosso assunto é, desde a apostila anterior, falar do período Guerra Fria e todos os desdobramentos que aconteceram nesse período, né? E a gente vai para 33, que vai ser daí a descolonização da África e um pouquinho de Oriente Médio, para poder terminar ou contextualizar bem esse assunto, ok? Né? E aí depois o quarto bimestre vai ser bem contemporâneo, bem próximo de nós mesmos, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero aqui na página 14, né? A justificativa, então, da intervenção norte-americana na região de Cuba, que é a doutrina Monroe, né? Na qual, então, ele vai estar ali depois no parágrafo de baixo, o lema da América para os americanos. Não esquece disso, gente. Os Estados Unidos sempre interferiu dentro da América, né, nessa justificativa da América para os americanos. Bom, daí mais um pouquinho para baixo tem a questão, né, de que em 1904 o presidente Roosevelt reafirmou os princípios intervencionistas estadunidenses por meio da utilização da doutrina Monroe, que ficou conhecida como a política do grande porrete, o Big Stick Policy. Normalmente, quando cai alguma questão sobre isso nos processos seletivos, eles já colocam essa charge que tem ali embaixo também, sabe? É muito raro ter a pergunta só com as palavras ali nessa relação que a gente está vendo agora dessa intervenção estadunidense. Sempre que tem alguma coisa que eles vão perguntar, eles acabam colocando essa charge aqui. Então, presta bem atenção na charge, né? A questão ali de que ele está rodando, né? Então, para não permitir. Veja que é tão bonitinho que ele está brincando de barquinho ali, né? Então, é bem legalzinho essa charge aqui, fica bem facinho da gente entender, tá bom? Bom, continuando então, né? Ele vai estar falando daí, apesar de formalmente independente, o governo cubano se subordinou aos interesses dos Estados Unidos. O símbolo maior dessa situação foi a emenda Platt, né? Acho que só faz uns 3 anos que caiu alguma questão sobre a emenda Platt no vestibular aqui da UEPG, mas foi assim, foi muito contextualizado, estava bem facinha a questão. Mas, emenda Platt, então, né, de intervenções diretas nos assuntos internos da vida política de Cuba. Então, é interessante para a gente ver. E que eles vão colocar, então, na Baía de Guantánamo, uma base naval e militar estadunidense, que está lá até hoje, né, por sinal. Ele fala um pouquinho mais para baixo do Tratado de Reciprocidade, né, dos produtos americanos, do açúcar e do tabaco, que isso fez com que houvesse uma concentração de renda muito grande, né, visto que os agroexportadores tinham direitos e o restante do povo trabalhava, né? E lá embaixo, bem no finalzinho, última frase, ele fala então que não havia uma moeda nacional. Bom, o que tinha então nos meus slides e que eu estou comentando com vocês para vocês se acharem agora na apostila. Daí, na página 15, o primeiro parágrafo, ele vem falar da crise de 1929, que a Cuba também sofreu, né, com a crise de 1929, e que daí, antes das eleições, um golpe de Estado quebrou a ordem democrática e que o Fulgêncio Batista, então, assume o poder, né? Então, que eu já tinha falado ali. Mas para baixo, antes de falar ali em cima, olhe a imagem que tem na apostila. Veja ali do ladinho, né, na explicação da foto, quem é o Fidel Castro, né, que é aquele que está com o narizinho assim, empinadinho, assim, tem um cavanhaquinho. Esse é o Fidel Castro. Daí, do lado dele, que está o jornal na mão, é o Cienfuegos.
E ao que está abaixo dos Cienfuegos, que a cara está meio que coberta pelo jornal, é o Che Guevara, o Ernesto Che Guevara, que foi inclusive uma das causas lá que a gente viu do Jânio Quadros, então teve que renunciar, porque o Jânio Quadros vai, né, homenagear o Che Guevara com a medalha Cruzeiro do Sul. Então, se veja que a América Latina ela está toda ligadinha, gente, né? Então, é para você estar esperto. Por que que lá em Cuba virou socialista? Porque, inclusive, teve a influência do Che Guevara, que foi um dos líderes das revoluções na América Latina. Ele passou pela América Latina inteira, né, com revoluções socialistas. E aqui no Brasil ele foi homenageado e causou, né, foi uma das causas da renúncia do Jânio Quadros e do medo do povo, né, do João Goulart assumir. Então, liga uma coisinha na outra para você não esquecer quem que é quem ali. Aí, ali, ele vai nos 2 parágrafos, ele está contando, então, né, de que eles lutaram, de que eles foram para o México, de que eles foram guerrilheiros, e que eles voltaram, em 59 eles assumiram o poder, e o que é legal aqui, ó, bem no finalzinho, o restabelecimento das relações com a União Soviética e outros países socialistas, nacionalização das empresas de serviços públicos, confisco de imóveis, promoção dos programas de saúde e educação, o que os governos revolucionários então estavam prometendo ao povo. E aí, virando a página, você tem, né, em 2016 o cartaz que fala então, né, do Barack Obama indo a Cuba, né, então desejando as boas-vindas e tudo mais, que foi no momento lá que o Fidel já não estava no poder, que quem estava no poder era o irmão dele, o Raul Castro, e ele começa essas novas relações com os Estados Unidos. Eu, assim, e aí eu vou dizer uma coisa muito minha, né, gente? Claro, eu não tô. A minha bola de cristal anda meio embaçadinha. Mas eu acho que esse ano, né, que o próximo vestibular não cai nada sobre Cuba, sabe? Mas aí isso é o que eu penso, né? Não vai cair. Dentro da América Latina, que país que estaria que seria alvo agora de alguma questão? O que vocês acham? Que país aí que está tendo muitos problemas, né? E que está sendo destaque nos jornais e tudo mais, e que Cuba a gente não está ouvindo falar. E aí? O que você acha? América Latina, Raíssa. Estados Unidos com certeza vai cair alguma coisinha assim, né? Mas acho que vai cair mais em atualidades do que em história. Mas dentro da América Latina, que país poderia cair alguma coisinha? Brasil? Tá, do Brasil sempre cai. Sempre cai alguma coisa de Brasil no vestibular, né? Então, isso, Brasil, vocês têm que saber todo ele, desde a colonização até o presente momento, porque sempre cai alguma coisa de Brasil. Mas e da América Latina, fora o Brasil, então? O continente americano, vamos lá, pensa. Que país você acha que está tendo problemas e que seria alvo, por exemplo, de alguma questão? Chuta, gente. A Alessandra está digitando, vamos ver. Nossa, que demora? Deixa eu olhar por aqui, porque acho que não deve estar atualizando lá. Deixa eu ver aqui. Não. Chile. Chile é uma possibilidade. Argentina, uma possibilidade. Venezuela, gente, Venezuela é uma grande possibilidade de eles colocarem, tá? Então, assim, a Venezuela, tenho quase que 90%.
Por quê? Mas não só a Venezuela. Eles colocariam a questão da Venezuela ligando no Brasil. Alguma coisa assim, sabe? Então, Venezuela é interessantinho que a gente saiba alguma coisinha aí para é uma sugestão, não sei se vai cair, mas sabe, olhando como as coisas vêm acontecendo, é bem possível. Né? Não que você não tenha que dar uma olhadinha em Cuba, mas acho que esse ano não cai Cuba. Mas vamos continuar lá então, né? Então na página 16 tinha o cartaz lá, que a gente estava falando, e bem lá em cima fala então que o Fidel, em 61, transforma então a Cuba em socialista, né? E aí vem falando de que teve um salto, né, de desenvolvimento em Cuba por causa do patrocínio da União Soviética. Depois ele vem falando do Centro de Formação de Guerrilheiros. Daí lá ele começa a falar da crise dos mísseis com a invasão de Cuba. Então, se você achou lá que Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos e que isso foi considerado então a crise dos mísseis. E que depois, né, no finalzinho da década de 80, então o próprio socialismo ele entra em decadência e por isso que Cuba, então, ela deixa de ter aquele salto que teve no início, né, e passa a ter problemas econômicos, mas por essa razão, né, então, de que o próprio socialismo entra em decadência no mundo, tá bom? Aí eu tinha pedido para vocês fazerem a questão 7, a questão 9, 10 e 11, tá? A gente vai estar aí com vocês para a gente verificar. E aí vamos conversando. Na questão 7, é lá de Pernambuco, né? Lá da Universidade de Pernambuco e tal. Mas ela está muito bem contextualizada, né? E ela pode ser bem colocada para nós sem problema nenhum. E ele fala assim: em meados do século XIX, Cuba, a mais rica e povoada das colônias espanholas, começou a vivenciar um processo de problemas econômicos e políticos. O crescimento sustentado na indústria açucareira, iniciado a partir do fim do século XVIII, começava a fraquejar devido à concorrência com açúcar de beterraba da Europa e dos Estados Unidos. O contexto descrito termina com a Guerra de Independência de Cuba. Uma das consequências sociopolíticas desse processo foi a criação da Emenda Platt, que tinha por objetivo. Não vou ler todas as questões, vai lá, me diz de cara qual que é. Qual que é a resposta correta? Você já fez, era a tarefa? Era a trilha? Só responder. O que a Emenda Platt tinha por objetivo? Libertar a ilha do domínio espanhol. Cristina já jogou lá. Determinar os territórios específicos onde continuaria a colonização e exploração da Espanha. Transformar Cuba numa colônia formal dos Estados Unidos. Garantir os direitos de exploração das terras pela Espanha. Autorizar os Estados Unidos a intervir em Cuba. Letra E, né? Letra E. Então, não esquece, gente, Emenda Platt, intervenção norte-americana no território de Cuba. Vou falar de novo? Não esquece, Emenda Platt, intervenção norte-americana no território de Cuba. Precisa de novo? Não, né? Então tá. A 8 eu não tinha pedido para você fazer, mas aí eu fiquei pensando que eu deveria ter pedido. Mas então vamos fazer agora. Tem ali a charge, a imagem, a mesma imagem que tem lá na tua página 14, né? Então, eu já comentei que sempre vai estar relacionado com a imagem. Refere-se a um cartoon e faz referência à política do Big Chic, o grande porrete, numa tradução literal, do presidente norte-americano Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos entre 1901 e 1909. Assinale a alternativa correta, considerando as representações no cartoon e a política a qual ela se refere. Tá bem facinho. Tutela norte-americana na América do Sul, nas décadas de 50 e 70, política de tutela norte-americana na América Central, no início do século XX, refere-se à política norte-americana de expansão territorial, entendida no contexto da Guerra de Secessão, deve ser entendida no contexto de expansão dos Estados Unidos. E aí?
A charge se refere a quê? Qual letra? Letra, letra, letra. B, baby, bom. B de bestialmente bom. Isso mesmo. Vamos lá. 9. Assinale a alternativa correta em relação à Revolução Cubana e aos seus desdobramentos. Então, Revolução Cubana e desdobramentos. 10 anos houve uma reaproximação de Cuba com os Estados Unidos, especialmente durante o governo de George Bush. Na era Barack Obama, houve o fim do bloqueio econômico imposto a Cuba desde 62. Realizada a Revolução de 59, foi somente em 61 que Cuba se alinhou ao socialismo. Com a dissolução da União Soviética, Cuba passou por um momento de efervescência econômica, ocupando espaços que antes pertenciam aos soviéticos. E em 62, durante a Guerra Fria, Cuba ficou sob a proteção norte-americana no episódio conhecido como Crise dos Mísseis. Qual resposta é correta? Sobre a Revolução Cubana e seus desdobramentos. Letra? Tan, 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 tan. Vai, gente. Tem alguém digitando? Vamos lá. Põe lá, você já fez sua tarefa, cara. B, né, Duda? Letra B, do Barack Obama. Eu destaquei, eu chamei a atenção de vocês para o cartaz do Barack Obama. Sempre há um destaque antes, né? Então, destaquei para vocês. Mas vamos lá, para frente. Se há apenas 5 ou 10 anos disseram a alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico, mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada ou um grito, se a pessoa assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na década de 60 dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os Beatles e os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando. As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que na década de 60 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais: expansão mundial de regimes totalitários e supremacia das concepções neoliberais, crescimento da influência global soviética, afirmação da hegemonia norte-americana, bipolaridade entre capitalismo e socialismo e multipolaridade da ordem econômica, política externa independente da América Latina e integração das nações subdesenvolvidas. E aí? Letra C. Tá muito fácil essa, né? Essa tá moleza, 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 né? Antes era a bipolaridade, hoje nós vivemos essa multipolaridade, né, da ordem econômica, onde, usando um termo bem chulo, cada um pode ser o que bem entender, né? Dessa forma. E a última, a 11, ela vem falando assim: a prisão norte-americana de Guantánamo, situada em território cubano, vem sendo alvo de críticas nos últimos anos por supostas violações dos direitos humanos devido às técnicas de interrogatório utilizadas contra os acusados que ali se encontram detidos. Com base nessa informação, assinale a alternativa que exprime corretamente o perfil da maioria dos prisioneiros de Guantánamo. Quem está preso em Guantánamo, lá naquela base militar? Membros de cartéis, de narcotraficantes, os que desertaram das Forças Armadas, migrantes asiáticos, presos norte-americanos de alta periculosidade, muçulmanos e oriundos do Oriente Médio. Qual seria, né, o perfil dos presos em Guantánamo, em Cuba? Se você fosse dos Estados Unidos e tivesse que tirar alguém de lá, quem você tiraria e colocaria em Cuba?
para não ameaçar os norte-americanos. Por que aquele ponto de interrogação do lado? Por quê? Ah, quem seria o mais perigoso para os Estados Unidos e que eles queriam colocar longe, né, de lá, porque se fosse para ser resgatado, de repente, causaria um auê dentro do território norte-americano. Os cartéis de narcotraficantes, os desertores, os migrantes asiáticos, os cidadãos norte-americanos perigosos ou os terroristas? E aí, como é que fica a resposta? Você é o presidente norte-americano, prendeu um desses caras. Qual que você deixa lá nos Estados Unidos e qual que você manda para fora? Qual, gente? Responde. Letra, letra E. É lógico que é letra E, gente. É só você pensar assim: ah, se eu prender um terrorista em território norte-americano, se ele for, se tentarem resgatar esse cara, vai ter um problema dentro do meu território. Então, o que, que eu faço? Se eu tenho uma prisão fora do meu território, eu mando ele para lá. Porque, claro, que os narcotraficantes são perigosos, mas comparado aos grupos terroristas, tá muito. Eles não vão. Os narcotraficantes, por exemplo, eles não vão se explodir no metrô para libertar, né, os seus. Em compensação, os terroristas eles se explodem no metrô para mostrar para o governo que eles querem que liberte o fulano de tal. Percebeu então por que, que eles colocam os muçulmanos e os árabes e aqueles que supostamente têm atos terroristas em Guantánamo? É aí que tá. Porque se for em Cuba que aconteceu o ataque terrorista, eu não tenho nada com isso. É assim que funciona a cabecinha dele, gente. Bom, né? Resumindo, prof, meu trabalho chegou pela mestre, não olhei. De verdade, eu tô assim, dando uma apuradinha nas questões de vestibular, nas questões do simulado, então não olhei os trabalhos essa semana ainda, né? Talvez hoje à noite eu dê uma olhadinha, tá bom? Não esquece, simulado apostila 32 até que Cuba. Mais do que isso não é o simulado, tá bom? É só a apostila 32 até Cuba. E daí, semana que vem, a gente faz uma aula de revisão para o simulado. Depois a gente já começa, termina 32 e já começa a 33, tá? 33 a gente vai ter, acho que, 3 semanas para falar. Enfim, né? Vamos ver como que a gente vai fazer. Tá bom, gente? Ok? Se não há dúvidas, um beijo a todos. Muito obrigada pela participação. Espero vocês na semana que vem. Tá bom? Beijo, beijo. Peixe, peixe. Eu vivo a rua passeando com a namorada. Ai, que chique. Nossa. Tchau, gente. Beijo, beijo. Beijos. Tchauzinho, tchau. Eu enxergo as coisas, eu vejo. Faço nada escondido que eu vejo. Beijo. É no Face. Acho que você colocou alguma coisa assim. Acho que foi isso. Que sair de casa eu não saio, né? Então deve ter sido alguma coisa assim que eu vi. Kathleen, pode sair? Ou só ligou a aula? É isso mesmo. A Kathleen só ligou a aula e saiu para dormir. Olha só como é que pode um negócio desse.
Beijo.